Olá, aqui estamos nós para mais um vídeo, dando sequência à série A Bíblia e a Ciência. E hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Um texto bastante conhecido, porém muito rico em detalhes, em lições. E hoje nós vamos extrair algumas lições que esse texto nos traz. E como estamos falando da série A Bíblia e a Ciência, à medida que nós formos lendo o texto, eu também vou trazendo aqui informações científicas. O texto que está em Mateus capítulo 4 diz que Jesus é conduzido para o deserto, pelo Espírito, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A pergunta aqui é: uma pessoa pode suportar 40 dias sem se alimentar? Sem comer, bebendo água? Sim, falando humanamente dentro da fisiologia, né? O corpo humano aguenta de 30 até 50 dias. Falando humanamente, dentro da fisiologia, desde que a pessoa esteja tomando água, esteja se hidratando, né? Então, vamos colocar a média aí de 42 dias, né? Que o corpo humano aguenta. Agora, sem comer e sem beber, o ser humano aguenta de 2 até 4 dias. Tá aí, porque alguns historiadores dizem que Jesus bebia água, né? Ele não comia, porém, ele se hidratava. A Bíblia não está dizendo que ele bebia água. Porém, como nós estamos falando dentro da Bíblia e a ciência, falando dentro da fisiologia, o ser humano aguenta sim esse período de tempo desde que ele beba água. Sem água e sem comida, de 2 a 4 dias. E a Bíblia, ela é categórica em dizer que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Teve fome. Não diz que ele teve sede, mas diz que ele teve fome. Também não diz que ele teve sede e fome. Fome. E chegando o tentador, disse para ele: se tu és o Filho de Deus. A primeira coisa que ele tenta fazer aqui é trazer dúvida à mente de Jesus sobre a sua identidade, sobre quem Jesus era. Porque o objetivo dele ali não era influenciar Jesus? Uma pessoa que não sabe quem ela é muito fácil ser influenciada. Agora, uma pessoa que sabe quem ela é muito difícil influenciar e provavelmente não será. Mas se a pessoa tem dúvida sobre si, fica fácil. Então, é essa técnica que ele tentou colocar em Jesus, a dúvida, jogar dúvida sobre a identidade de Jesus. E Jesus permanece sereno ali. Provavelmente, Jesus não tinha problema de pressão alta. Por quê? Porque Jesus não teve a necessidade de provar. Toda pessoa que ela tem a necessidade de provar alguma coisa para quem está ao seu redor, ela exige dela e exige dos outros, essa pessoa desenvolve pressão alta. Então, a origem da pressão alta, né? Quando inicia na mente, é essa pressão que a pessoa começa a fazer, cobrar muito de si, querendo provar que ele é bom, que ele é honesto, que é boa mãe, que é bom pai, que é bom tio, que é bom filho. Então, essa pressão vai somatizar e depois de somatizado,
Então pode se manifestar através da inflamação de artérias, deficiência química e por aí vai. Porém, a origem na mente vem desse ponto aí. E Jesus fica sereno. Toda pessoa que vive tentando provar alguma coisa para alguém, ela não é feliz. E ela faz muitas coisas que não gostaria de fazer e caminha para desenvolver patologia. A pressão alta, por exemplo. Mas Jesus não provou nada para ninguém. Se tu és, prove. Jesus não provou. A pessoa que vive tentando provar, prova que você é homem, vai provar que é homem. Prova que você é mulher, vai provar que é mulher, prova que você é isso. Ela acaba fazendo muitas coisas erradas, cometendo erro, fazendo besteira. E muitas vezes que não consegue mais corrigir. Então, Jesus não provou nada para ninguém. A primeira lição aqui, viva a sua vida sem tentar provar nada para ninguém. Tudo que você precisa é saber quem é você. Se você não sabe quem é você, então está aí a necessidade de procurar saber quem é você. Jesus não foi influenciado porque ele sabia quem ele era. Identidade. Você sabe quem é você? Porque se você não sabe que você é um filho de Deus, você vai andar por aí como não tivesse um pai. Fazendo, agindo, pensando, de forma como que você não tivesse um pai. Você sabe quem é você? Então, antes de querer provar alguma coisa que você não tem que querer provar nada, já porque se você é uma pessoa temente a Deus, quem te justifica é Deus. Então, antes de você querer que seja provado alguma coisa ao seu respeito, descubra quem é você. Tenha em mente, tenha certeza da sua identidade, quem é você. Segunda coisa, Jesus teve fome. O tentador é um psicólogo milenar. Ele observou que Jesus estava sem comer e provavelmente entendeu que o jejum havia terminado. E agora ele chega e dá uma sugestão. Se tu és o Filho de Deus, aí vem a sugestão. Transforma essas pedras em pão. Aparentemente, não parece que ele estava tentando ali solucionar o problema de Jesus? Trazer uma solução sobre a questão ou a necessidade de Jesus? Mas você acha mesmo que ele seria capaz de satisfazer a necessidade, suprir a necessidade de alguém? Aparentemente, né? Transforma em pão. É uma sugestão. Pão é para quê? Você está com fome. Se tem pão na sua frente, o que você vai fazer? Viu? Uma sugestão. Transforme as pedras. Ó, falou o que era para ser transformado. Pedra em pão. Acontece que se você não foi da roça, você não sabe o que eu vou falar, mas pode perguntar. Inclusive, ontem eu até estava conversando com uma senhora que foi criada na roça, né? Já ouviu a expressão, o menino come barro lá? Já ouviu a expressão assim? Então, literalmente, as crianças brincam na lama em alguns lugares, rola, brinca, né? Suja as mãozinhas, a boca, o rostinho de barro, de lama. E você já viu alguém morrer por causa disso? Eu ouvi um relato de uma missionária que teve na nossa igreja. Eu não estava lá, mas uma missionária colega minha estava lá e ouvi o relato dela falando do Haiti, que ela passou depois do terremoto lá, teve muita fome e ela viu algumas crianças
que pegava argila, molhava-se algumas pessoas e pusia na boca. Será que elas morreram por causa daquilo? A missionária teve lá o período. Será que por conta da argila elas morreram? Por que essas crianças comem barro, põem barro na boca e não morrem? Você, não estou falando aqui para você comer barro, não faça isso de forma nenhuma, não estou dizendo isso aqui não, pra você fazer não. Mas provavelmente você não vai ver essa criança morrer, porque o homem veio do barro. A terra, ela é muito rica, né, em minerais. Então uma criança que pôs barro na boca, lá rolou na lama, né? O outro que estava morrendo de fome pôs a argila na boca, lá, tá. Essa pessoa não morreu. Porém, quando o tentador transforma a pedra em pão, as pedras em pão, você sabia que pedra, ela é rica em metais pesados. A pedra, ela contém muitos metais pesados. E entre eles tem o chumbo, mercúrio, tem o contém o arsênico. Eu dei uma paradinha aqui porque tem hora que o meu celular ele carrega e ele desliga, então tive que conferir aqui se estava gravando ainda, mas tá. Ele tem o arsênico, o cádmio, que são metais pesados. Então todas essas substâncias tóxicas ela contém na pedra. Então o pão feito de pedra, o pão não vem na farinha? Se Jesus resolve fazer esse milagre ali, aquela pedra rapidamente ia ali moer, transformar numa farinha e fazer o pão, tá? Se você pega pedra em pó e você inala aquilo, ou engole aquilo, esses metais pesados, eles atingem os órgãos vitais do teu corpo. Então esse pão ali seria um pão tóxico. Pedra não foi feita para ser ingerida. Moeu pedra em pó não pode ser ingerida por conta dos metais pesados que tem na pedra. Esses metais pesados atuam nos órgãos vitais. Se Jesus faz pão de pedra, Jesus ia estar fazendo um pão tóxico, um veneno. Poderia até não matar Jesus porque não era a sua hora, ou porque Jesus ainda não tinha pecado, né? Então, para morrer, Jesus tinha que se tornar pecador. Porém, a tendência era que Jesus desenvolvesse problemas hepáticos e renais. Jesus ia causar um problema para a saúde dele. Viu? Uma sugestão. Transforma a pedra em pão. Só uma sugestão. Vocês já ouviram aquela história do cavalo? Dizem que tinha um cavalo amarrado lá. E o diabo passou, viu o cavalo, vai lá e solta. Isso é uma fábula, viu, gente? Uma história para trazer lições para nós. O cavalo vai e invade a horta da vizinha. A vizinha, que era esposa do camponês, vai lá e mata o cavalo. O dono do cavalo furioso vai e mata a mulher. E foi gerando problema e problema, aquele monte de problema. Rolo, intriga, morte, só coisas ruins. E aí
Segundo a fábula, alguém falou, mas diabo, por que você fez isso? Falou, eu fiz tudo isso? Não, eu só soltei o cavalo. Ele só soltou o cavalo que foi lá mexer na horta, na plantação, deixou a dona irritada pelo cavalo ter destruído a plantação, que matou o cavalo. O dono do cavalo veio arrumar rolo e mata a dona da plantação e por aí vai. Percebe? Uma sugestão, só uma sugestão. Se Jesus aceita, Jesus teria feito um pão mortal, um pão tóxico. Então, sugestão do seu inimigo, ela não é boa, por mais que pareça legal, não é bom. Então, o que você observa é a maldade disfarçada de bondade. Do seu inimigo, você não tem que querer nada. Quando você achar que ele está te apresentando algo bom, pode saber, ali não tem bondade. É a maldade disfarçada de bondade. E Jesus rebate, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o que vem da boca de Deus é bom. O que vem da boca de Deus dá vida. Como que Deus nos deu vida? Não foi o sopro da sua boca? Né? Ele não soprou e deu vida? Então, o que vem da boca de Deus dá vida, o que vem da boca de Deus alimenta, o que vem da boca de Deus nos sustenta, o que vem da boca de Deus nos torna forte, nos mantém em pé, vivos. O que vem da boca de Deus nos faz viver, nos mantém vivos para a glória dele, amém? Então, tá aí. Primeira coisa, a sugestão, não aceite. Você não é para ser guiado por sugestão do seu inimigo. Uma determinada moça entrou em contato comigo, ela estava sem saber o que fazer. O que era o caso? Tinha conhecido um rapaz pela internet que já estava com a passagem comprada para fora do Brasil, nem morava aqui. E ela se apaixonou por ele, ele ia embora já no outro dia e queria ver ela. E ela, apaixonada a ponto de se entregar àquele amor, entrou lá na internet e a sorte do dia dizia para ela assim, aproveite as oportunidades, não perca a sua oportunidade. Ela me ligou e disse, a sorte do meu dia falou isso para mim. Aproveite a oportunidade, não perca as oportunidades. E eu disse para ela isso ao telefone. A sorte do dia disse isso para você. E o que Deus disse para você? Ela ficou parada. O que o Espírito Santo disse para você? Ela disse nada. Falei, então, os filhos de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, não é pela sorte do dia. O rapaz foi embora e nunca mais quis saber dela. Chegou lá e já arrumou outra. Percebe? Então, tem sugestão e sugestões que chegam pra gente só para prejudicar. Vindo do seu inimigo, por mais que pareça bom, não é bom, não vai te ajudar. Então, esse pão prejudicaria a saúde de Jesus. Então, Jesus não aceita a sugestão. Então, agora ele muda a tática. Leva Jesus e fala assim, olha, para um lugar alto e fala, lança-te lá embaixo. Aí ele faz uma coisa conhecida como repor. Ele tenta falar a linguagem de Jesus, comunicar dentro do campo de Jesus, porque Jesus não amava a palavra de Deus, Jesus não gostava da Torá, Jesus não pregava a Torá, Jesus não vivia a Torá, então ele tenta falar dentro da Torá, olha, querendo criar uma identificação, fazendo uso da palavra de Deus, porém de forma errada, porque se você observar, ele não usa a palavra correta ali. Compara os textos que você vai ver. Lança lá embaixo, porque está escrito. Né? Olha lá, e ele volta de novo na questão da identidade. Novamente, antes de tentar mexer agora com a alma de Jesus, olha o que ele fala novamente, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos,
para que nunca tropece em alguma pedra. Lê lá o texto original e vê o que está falando. Tentou usar a palavra. Então, na primeira tentativa falha, a segunda ele tenta fazer um repórter. Veja, olha, eu também conheço a Bíblia. Eu também falo com você na sua linguagem, para que você se identifique. Mas Jesus, lembrando sempre que ele tenta trazer dúvida, Jesus sabendo quem ele era, disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Qual é o objetivo de Jesus pular de lá de cima? Para quê? Milagre tem propósito. Você nunca vai ver, nunca viu Jesus fazendo um milagre sem propósito. Quando Jesus multiplica os pães, era por quê? A Bíblia diz que ele olha para a multidão e eles teriam de voltar. Eram 3 dias, né? E Jesus vê que eles vão desfalecer no meio do caminho, não ia aguentar. Eles andando sem comer, provavelmente sem beber, não ia aguentar. Então, para que eles não desfalecessem, para que não tivesse morte no caminho, não tivesse pessoa desmaiando, glicemia caindo, pressão baixando, pessoas desidratadas. Então, Jesus faz o quê? Jesus multiplica os pães para que eles comam, se alimentem e possam voltar para casa. Milagre tem propósito. A primeira vez ele dá uma sugestão, a segunda ele tenta fazer uma identificação e agora só a sugestão não funcionou, então ele deslança lá embaixo. Faz. A primeira vez ele só fala transforma a pedra em pão, dando a ideia, você transformou, tem pão, você come. Mas na segunda ele fala agora você lança lá embaixo. E Jesus fala não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou tentar Deus? Se eu fazer isso, eu estou em desobediência à palavra de Deus. Vocês acham que realmente Jesus, se pulasse dali, ia sair voando? Jesus fala assim, ó, não tentarás Senhor teu Deus. Se tem a ordem para não tentar esse Jesus, ou se você vamos tentar a Deus, nós estamos pecando, estamos fora da palavra de Deus. Fala para mim aonde tem livramento, aonde tem milagre quando estamos agindo fora da palavra de Deus. Os filhos de Deus é guiado pelo Espírito. A palavra ainda tem que ser o que nos orienta. Eu ensinei muitas pessoas, ainda preparo pessoas para o ministério. Então, quando os adolescentes chegavam para mim, hoje eu já não pretendo fazer esse trabalho, né? Já estou treinando os últimos aqui. Mas eu falava assim, olha, ele vinha para ser treinado para mim, um adolescente, aprender a Bíblia comigo. Então eu dizia assim, ó, se em algum momento eu falar alguma coisa para você, que você achar diferente, achar estranho, fala para mim assim, Leia, mostra para mim dentro da Bíblia. Se eu não te mostrar, não provar dentro da Bíblia, você não é obrigado a seguir meu conselho. Tem que estar baseado na palavra de Deus. Não é porque eu estou falando que você vai seguir, não. Você tem que ser inteligente. Volta lá e assista a aula sobre pensar. Pensar por si só, analisar. Eu estou falando aí, mas qual que é a base disso? Não é o que eu acho, o que eu penso. Não. Filho de Deus não é guiado por pensamento de homem, de outra pessoa. Eu posso dar um conselho, mas até os meus conselhos precisam estar baseados na palavra de Deus. Falar ao vento não resolve o problema de ninguém. É mais fácil gerar outro problema. A palavra tem que estar baseada na palavra. Não tentarás, Senhor teu Deus. Se a pessoa está tentando a Deus, está fora, está em desobediência à palavra de Deus. E Jesus, ele era filho de Deus, ele é o filho de Deus, ele é a palavra. Ele não pode estar fora da palavra, porque ele era a palavra de Deus encarnada. Então Jesus, dentro da palavra, vivia dentro da palavra. E, mais uma vez, ele leva Jesus
né? Agora, quando a sugestão não funciona, quando o repor não funciona, quando o conselho não funciona dele, você não aceita nada, viu? Nem sugestão, nem conselho, nada. Aí ele fala, então vamos negociar. Já que a sugestão, o conselho não funcionou, então vamos negociar. Você me adora, prostrado, e eu te presenteio. Eu te dou presente. Olha só. Presente grandioso, riquíssimo. Ó, todos os reis na glória desse mundo eu dou para você. Falando com o Criador. Se ele foi lá falar para Jesus oferecer, né, presente para Jesus, ele não veio para mim e para você? Que o Senhor nos guarde e nos livre dele. E Jesus não negocia com ele, porque com ele não tem negócio. Não se negocia com o seu inimigo, não faça negócio com ele. Eu vou te dar presente, ixi, eu vou te recompensar. Não quero recompensa. Se a recompensa é sua, não quero. Se a sugestão é sua, do inimigo, não quero. Se é do conselho do inimigo, não quero. Não aceite, não negocia com ele. Muitas vezes, se a gente não tiver o discernimento, você recebe o inimigo, come com ele, negocia com ele. Sabe quando você vai perceber que era ele? Quando estiver no prejuízo. Meu Deus do céu, o prejuízo ficou. Aí o Filho de Deus vai perceber com quem estava negociando. Quando o prejuízo ficar. Então, que venhamos pedir a Deus o discernimento. E nenhuma oferta, nenhum presente, não aceite nada do seu inimigo. E aí, quando Jesus o resiste, porque a palavra de Deus diz, sujeitai, submeta a palavra de Deus. Resista o diabo e ele fugirá de vós. E Jesus responde dizendo assim, ó. Jesus fala, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu sigo a palavra, eu obedeço a palavra. Tá entendendo? Dentro da palavra. Jesus manteve dentro da palavra. Olha que exemplo lindo para nós. Nos manter dentro da palavra de Deus. Tudo que formos fazer, dentro da palavra de Deus. Né? Manter. E aí ele foi, chegou os anjos e os serviram. Aí sim, eles serviram para Jesus o alimento que Jesus comeu e fez bem. Né? Provavelmente serviu pão para Jesus. Né? Eu que acredito, porque Jesus não se alimentava de pão e peixe assado, né? Estava com fome, ele comia daquilo, deveria gostar, então ele serve ali o que Jesus, eu acredito que aquelas coisas gostosas que Jesus queria, né? Eles vêm com a recompensa de Deus é boa. Então, de Deus, os anjos vêm servir, Jesus aceita. O pão que os anjos oferecem, Jesus aceita. A bebida que os anjos oferecem, o que os anjos oferecem ali, Jesus aceita. Porque tudo que vem de Deus é bom e perfeito. Tudo que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Porque essa é a vontade dele para a nossa vida. Amém? Eu deixo aqui essa reflexão. Não negocie com o seu inimigo. Não aceite sugestão nem conselho. Você é filho de Deus, seja guiado pelo Espírito de Deus, esteja a sua vida baseada e embasado na palavra de Deus. E a minha oração é que nós venhamos ficar firme na palavra de Deus, focados os nossos olhos em Jesus e que o Senhor venha nos livrar de toda e qualquer tentação do inimigo. Que Deus em Cristo nos abençoe.